Vamos conversar um pouco mais sobre análise de frequência de chuvas. No último módulo, a gente viu o conceito de período de retorno como sendo sobre a probabilidade de cedência. Vimos o conceito de análise de frequência baseado na distribuição de frequência acumulada, que nós podíamos calcular isso através do método California e do método Kimball. E eu fiquei devendo para vocês a apresentação de um exemplo. E é nesse exemplo que nós vamos agora trabalhar, tá certo? Então vamos abrir aqui o Excel. Então a gente vai ter aqui os dados de precipitação, vocês estão observando aí na tela, os dados de precipitação da cidade de Fortaleza. Basicamente aqui um posto pluviométrico, é o posto do campus do Pici, que fica na latitude 3,45 e na longitude 38,35. Então nós temos aqui os dados do posto aqui do Pici desde do mês de fevereiro de 1988 e temos esses dados aqui até o mês 7 de 2012. Então o que é que a gente vai fazer agora com esses dados aqui? A gente vai começar a trabalhar esses dados. Então a gente vai ter aqui dados diários, tá vendo? Cada dia do ano tem um valor observado de precipitação. Então a gente tem condição de pegar o maior valor observado de cada mês do ano e o total mensal, né? Então com esses dados a gente pode reorganizar. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma análise de totais de chuva anual, eu vou utilizar esses totais mensais e agregá-los para calcular o total anual. Se eu quiser fazer uma análise de probabilidade de um evento de chuva máximo diário, aí eu vou utilizar esses valores máximos diários. Quando é que eu aplico um e quando é que eu aplico o outro? Os valores máximos diários a gente vai aplicar sempre que a gente estiver querendo calcular valores extremos de cheia. E esses totais mensais vão ser úteis para a gente poder rodar alguns modelos hidrológicos, onde a gente vai estar interessado mais em volumes escoados do que em pico de cheia. Então, a gente pode pegar esses valores máximos diários e reorganizá-los. Tá aqui, por exemplo, eu tenho uma planilha, onde nós temos aqui cada mês do ano. Utilizei aqui a tabela dinâmica para reorganizar aqueles dados. E a gente reorganizou esses dados de tal forma que em cada mês do ano eu tenho o total, a máxima precipitação observada naquele mês. E aí eu posso pegar a máxima precipitação de cada ano, certo? E eu tenho uma série temporal, tá certo? A gente despreza esse primeiro ano, porque não tem todos os meses. Esses meses 10, 11 aqui, 12, são meses que têm intensidade muito pequena, então eles são muito baixos. Que vai interessar basicamente no caso específico do Ceará, são os meses mais chuvosos, a quadra chuvosa vai ser aqui em fevereiro, março, abril e maio. Então a gente tendo esses dados, a gente vai considerar o ano como sendo preenchido. Então a gente vai pegar aqui os totais, as máximas precipitações diárias de cada ano, e a gente vai ter aqui uma série temporal das precipitações máximas, certo? Então com essa série de precipitações máximas, ou os valores, se quiser também, das precipitações dos totais, mas vamos aqui fazer com as máximas, a gente vai construir essa tabela, onde eu tenho aqui a ordem e tenho a precipitação máxima diária. Então aqui a gente vai ter qual foi a menor precipitação máxima diária, a segunda menor e assim sucessivamente. Então aqui, lembre-se daquela equação, eu vou mostrar novamente para vocês, que é aquela equação que diz M dividido por N, onde M vai ser, então, o N vai ser o número de anos, que no caso aqui é 25, e o M vai ser exatamente a posição. Então aqui eu vou começar a calcular pelo método California, que ele vai pegar a posição, D5 aqui, que é exatamente 1, que é o primeiro valor, dividido pelo número total, o número total de anos observado. Aqui eu vou dividir o segundo valor, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Com isso, a gente vai ter aqui a probabilidade de x ser menor do que x asterisco, ou seja, probabilidade de não excedência, né? Como eu coloquei aqui na ordem crescente, aqui eu vou ter a probabilidade de não excedência, né? Então, eu posso aqui calcular a probabilidade de não excedência. Quem é a probabilidade de não excedência? 1 menos a probabilidade de excedência. Então, 1 menos a probabilidade de excedência é a probabilidade de não excedência. Então, pelo método California, eu tenho condições de fazer esse cálculo. O inconveniente aqui do método California é que ele vai dizer o seguinte, o maior valor da série, ele atribui uma probabilidade de excedência igual a zero, ou seja, ele não admite valores maiores, de certa forma, do que esse, o que é um ponto que é muito ruim.
Então, em função disso é que surgem as outras possibilidades de cálculo dessa distribuição de essa frequência acumulada. Então, uma outra forma é aplicar o método de Kimball. Então, o método de Kimball ele vai adicionar ao número total de observações o número 1. Então, vai ser N mais 1. E faz a mesma regrinha, sai aplicando, e com isso a gente tem o método de Kimball, que nesse caso aqui, a gente vai ter uma probabilidade do maior valor de não excedência de 0,96 e uma probabilidade de excedência de 0,04. Então, a gente pode, em seguida, plotar esses valores, tá certo? Da probabilidade da precipitação, né, contra a frequência de não excedência ou contra a frequência de excedência, e com isso aqui a gente vai ter aqui a frequência, a avaliação aqui da frequência acumulada, tá certo? Então esse aqui é um exemplozinho que eu gostaria de mostrar para vocês. Outro ponto que a gente teria que falar para vocês é que nesse gráfico aqui que a gente teria aqui da frequência de excedência e não excedência, eu poderia calcular também aqui o próprio período de retorno. Se eu quisesse calcular o período de retorno, eu diria que o período de retorno seria 1 dividido pela frequência de excedência. Então aqui a gente teria um período de retorno de 1,04 e assim sucessivamente. Então a gente aqui teria condições de calcular uma primeira estimativa aí do período de retorno, aqui basicamente para mostrar o conceito. Tá certo? Agora, depois a gente vai poder ajustar distribuições de probabilidade, como é o caso aqui da distribuição de Gumbel, e com isso fazer uma avaliação mais precisa do período de retorno. Mas isso é motivo de uma conversa que nós teremos depois. Tá? Um outro ponto importante, um outro conceito importante que a gente vai ter que conversar é o conceito de risco de falha. E esse conceito é muito caro à hidrologia, porque ao fim e ao cabo, o que nós vamos querer saber é a probabilidade de falhar uma determinada infraestrutura. Falhar porque a cheia foi grande no bueiro e fez com que ele transbordasse, falhar porque a cheia chegou a um certo valor e que fez com que o vertedouro de uma barragem também ele ruísse, tá certo? Então, ou que uma barragem foi galgada, a água passou por cima do seu maciço de terra e com isso a barragem falhou, gerando danos mais significativos. Então, qual é a probabilidade que eu tenho qual é o risco que eu vou ter de acontecer essa falha? Então, uma equação básica de cálculo do risco é a que vocês estão vendo aí. R, que seria o risco, seria igual a 1 menos, abre parênteses, 1 menos 1 sobre o período de retorno, fecha parênteses, elevado a N. Onde N é o número de anos ou a vida útil que eu estou querendo fazer a análise, T é o período de retorno e R é o risco. Então, o risco aí é feito essa estimativa do risco. Como é que se chegou a essa equação? Eu vou ter uma forma de chegar a essa equação, que é a que vocês estão vendo aí nessa tela. Mas a ideia básica é exatamente, o risco vai ser 1 menos a probabilidade de não falhar. Tá certo? Então a gente calcula aí essa probabilidade aí de não falhar durante todo o percurso, 1 menos essa probabilidade vai dar o valor do risco. Então esse é um outro conceito importante que a gente vai analisar. Depois, ainda do ponto de vista de funções empíricas de distribuição de probabilidade, vão existir diversas outras formas de a gente poder fazer a plotar os dados daquela frequência acumulada. Então, em função, depois a gente vai ver as distribuições de probabilidade que a gente vai usar mais usualmente, mas a gente pode utilizar aqui o cálculo da distribuição empírica, da função de distribuição empírica, a partir de diversas equações que vão ter maior aderência a uma determinada distribuição de probabilidade. Vocês estão vendo aí a equação que a gente usa para a distribuição normal, que é exatamente a equação de Kimball, que a gente chamou anteriormente de Kimball. A de Gumbel já vai ter essa outra forma de apresentar e assim sucessivamente. Essa tabela está mostrando para vocês basicamente quais são os nomes das funções de posição e de plotagem, tá certo? Que tem disponível e lateralmente vocês vão ver aí qual é o tipo de distribuição de probabilidade onde elas seriam melhor, teriam maior aderência e que elas estariam associadas. Tá? Então, com isso a gente viu como é que a gente faz a plotagem
desses dados. Outra forma de plotar, e eu vou encerrar com ela, é exatamente usando o que a gente chama de box plot, tá certo? Que é uma forma também de plotar. Ainda não fizemos um ajuste de probabilidade nesse ponto, mas a gente já tem gráficos que já caracterizam a nossa série temporal, qual é o ponto médio, como é que ela se distribui. E no caso do box plot, a gente vai ter aí a identificação, inclusive a possibilidade de identificação de quais são os outliers. A gente vai ter aqui o valor da mediana, o valor do percentil 75 e 25 para fechar o blocozinho. Aí você vai ter um valor acima e um valor abaixo, que são calculados por essas equações que vocês estão vendo aí. Então, quem tiver fora desse valor, dessas barras que a gente está observando, são considerados outliers e a gente precisa, inclusive, verificar qual é a razão da existência dos mesmos. Então, com isso, a gente começou aqui a ver alguns conceitos fundamentais de análise de frequência, principalmente o conceito de probabilidade de excedência, probabilidade de não excedência, o conceito de período de retorno, e vimos algumas fórmulas que nos possibilitam fazer a plotagem da frequência acumulada. Em seguida, a gente vai discutir um pouco mais sobre as funções de distribuição de probabilidade, como é que a gente faz o ajuste dessas funções de distribuição de probabilidade. Mas isso é objeto de um outro módulo.